Para a maior parte das pessoas, inclusive profissionais da área psi, sexo ainda é um tabu. Eu tive a oportunidade de acompanhar pessoas que passaram por processos terapêuticos de 7, de 10, até de 20 anos, e em que elas não chegaram a falar com o seu terapeuta, com o seu psi, sobre a própria sexualidade. Eu, como psicanalista, fico espantadíssima com isso, porque como pode a minha subjetividade ser desprovida de sexualidade? Como poderia a minha visão de mundo ser desprovida das minhas impressões sexuais? Para mim isso é inconcebível. E é inconcebível por causa das minhas bases de pensamento psicanalíticas. Ao contrário, ou a revelia, ou sei lá, do que várias pessoas pensam, quando nós na psicanálise estamos falando de sexo, nós não estamos falando só de coito, nós não estamos falando só de relação entre genitais. A grande percepção do Freud a esse respeito foi justamente de que a atividade sexual é muito mais ampla do que contato genital. A atividade sexual passa por uma certa educação dos sentidos. Então, na psicanálise, notadamente na psicanálise freudiana, quando nós falamos de sexualidade, nós estamos falando da forma como todos os nossos sentidos foram educados para perceber a realidade. O que eu posso ver, o que eu posso degustar, o que eu posso sentir na minha pele. Tudo isso passa por educação. Tudo isso passa por normatização sexual, social. Então, quando a gente está falando da nossa prática sexual, nós com certeza não estamos falando de uma coisa instintiva. São os meus instintos. No humano, isso não se aplica. No humano, o que está sempre em questão é como você aprendeu a desfrutar dos seus sentidos. Eu penso que ter a sexualidade como tabu é ter um desconhecimento, é ser ignorante disso, é não saber que a sexualidade tem a ver com seus sentidos e que seus sentidos são educados na medida em que você vive socialmente. Não se trata de deliberação instintiva. Instinto é para os animais. Homens têm o seu organismo inserido na cultura. Ou seja, não é alguma coisa que você tem que fazer assim. Se fosse assim, todos nós faríamos sempre da mesma maneira. Se a nossa atividade social, se a nossa atividade sexual se modifica no tempo, isso significa que ela passa por transformações culturais. Se ela é culturalmente construída, ela passa por um tempo, por uma história, por um momento social, que é, por exemplo, o momento da sua educação, o momento da sua formação, a crença dos seus pais sobre a sexualidade, sobre você mesmo, como homem ou como mulher. O tabu da sexualidade, eu penso que é um medo de olhar para os fundamentos da própria estrutura social, porque é essa a observação da nossa sexualidade. Quando a gente observa a nossa sexualidade, a gente está observando como se organiza a nossa estrutura social, inclusive nos seus aspectos econômicos.